né? Mas, por exemplo, um perfil no Facebook, em que medida ele é público, em que medida ele é privado, né? Então, essas tecnologias que também permitem o acesso à vida privada das pessoas e as próprias pessoas expondo questões privadas em ambientes públicos, tudo isso confunde um pouco, borra um pouco essas fronteiras, né? Essas fronteiras, elas são um pouco cambiantes, assim, elas vão se modificando. Aí foge simplesmente da mídia, em geral, da notícia, do assunto que se colocava, mas quando a própria pessoa se expõe e ela se expõe e ela se torna pública. Exatamente. As redes sociais, elas trouxeram aí que a gente estava conversando um pouco disso, elas trouxeram um debate que é colocado, por exemplo, se a gente encontrou, então, um novo espaço de debate público, seria uma nova esfera pública, né? Como é que as pessoas se colocam e discutem os temas. E aí, a gente poderia até imaginar, assim, bom, temas de interesse público ou não, né? Os temas surgem e ganham uma determinada relevância. Não raramente, por exemplo, saem das redes e pautam o jornalismo, né? O jornalismo, às vezes, percebe um assunto que não sai, que está ali, que está crescendo, e ele ganha o espaço da notícia e vai ser discutido sob outra ótica, com outras fontes, enfim. Então, o que eu acho interessante que a gente coloque aqui, primeiro, é que, do ponto de vista das redes sociais, quanto mais espaço a gente tiver de debater e a possibilidade de trocar ideias, né, será sempre muito profícuo para a comunicação, para o exercício da comunicação. Por outro lado, uma outra coisa que se discute muito na academia é: será que as redes sociais permitem realmente troca de ideias ou será que eu só escuto o que eu quero? Será que nos meus perfis sociais eu acabo tirando um pouco aquele que fala o que eu não quero ouvir? Exato. E só sigo, né? E só acompanho aquele que fala o que eu gosto de ouvir? Então, será que há troca de razões, por exemplo, nesse local? Será que eu troco argumento, né? Ou na hora que alguém publicou uma coisa que me irrita, eu vou lá e excluo, bloqueio, e aí não escuto mais, né? Ou então o contrário, né? Passa a bater mais e mais sem e mais. Ouvir. Porque o mais importante, o mais importante que a gente coloca aqui é a possibilidade do debate, né? Não necessariamente para eu chegar num acordo, mas a possibilidade do debate. Não só eu falo, mas eu também escuto. Mesmo que eu não concorde, mas eu escuto, né? E me parece que um comportamento bastante comum, assim, nas mídias sociais é justamente não escutar, né? A gente percebe, às vezes, nas discussões que não há... alguém apresenta uma razão, um argumento, mas esse argumento não é necessariamente escutado, pensado, e aí vem um contra-argumento, né? Muitas vezes fica uma conversa um pouco de surdos ali, né? Em que não existe uma verdadeira escuta. Isso não está um pouco também hoje, uma coisa que tu colocaste em evidência, a questão do racismo, a questão da homofobia, que são assuntos que se tornaram públicos, né? Mas esse nível de discussão também, que não é uma discussão, que não é uma troca, mas que simplesmente... Isso também não está vindo muito à tona? Porque é importante a gente pensar que, assim, o debate público, para acontecer, ele não depende só de um espaço, ele não depende só da possibilidade de que todos possam manifestar suas opiniões, mas ele também tem algumas regras, digamos assim, né? Quer dizer, ele precisa dessa escuta, eu preciso responder ao argumento do outro, né? E não repetir palavras de ordem ou ficar na mesma ideia, né? Quer dizer, o debate ele pressupõe essa dinâmica em que as razões vão sendo apresentadas, vão sendo ouvidas, discutidas, e, bom, ali a gente vai chegar, se não num consenso, como disse a Ana, mas em alguma espécie de acordo, ou pelo menos nós vamos tentar sair um pouco diferentes desse debate, né? Então, essa é a dificuldade. Muitas vezes se tem uma ideia da tecnologia como salvadora, né? Ou seja, bom, existe aquele espaço, logo existe um debate público, uma esfera pública, e não necessariamente. Quem pode participar amanhã, então, a partir das 9 da manhã, na Fabico? Isso. Aberto ao público, estudantes interessados? Isso. Aberto. No auditório, né? No auditório 2 da Fabico, inicia às 9 da manhã, ele segue todo dia. A parte da manhã e da tarde é voltada mais para a discussão mais teórica sobre esses conceitos mesmo. À noite vai haver pessoas de mercado, né, de empresa, falando sobre essa relação também entre o público e privado. E, enfim, é só quem tiver interesse, é só chegar lá. Então, tá certo. Sucesso amanhã do evento. Muito obrigada pela vinda de vocês.
hoje aqui. Obrigada a você pela sua companhia. Amanhã, às 7 da noite, a gente está de volta aqui no Cidadania. Até lá!